Belo Horizonte tem uma dosagem já melhor, mas ainda pra mim ainda é muito. Aí eu vou pra Divinópolis é uma cidade maravilhosa, assim. Ela tem quase tudo que eu preciso. Lógico que não chega a ter tudo, mas ela tem uma quantidade de coisas que já me atende muito bem, assim. E não é interior tão pequeno. Pra mim é excelente. Agora, tem alguma, faltando falar do dicionário, umas expressões que a Valerinha colocou aqui. Uma que eu achava que era comum, e não é, uma vez eu falei e o pessoal horrorizou, acho também, é o meiá. Ah, meiá. Meiá. Em Recife tem uma coisa parecida com meiá, mas aqui é mais usado. O que é? O que eles meiá. falam Meiá lá? é dividir, né? Não, É. pois é, o que eles falam lá? Não, é meiar também, mas não é tão... por exemplo, o arreda é usado no interior, em Caruaru, no Agreste é usado. Mas bem pouco. Mas eles sabem o que é arreda e de vez em quando fala. No Pará, em Belém, em Manaus, eu acho que também fala, mas é bem pouco. Arreda é outro que eu achava que todo mundo O falava. arreda aqui, assim, é muito falado. É muito na comum, verdade, né? o mineiro não fala nem arreda, fala reda, né? Reda. Reda. Reda Então, pra assim, lá. é muito falado. O meiá também é uma expressão que ela tem em alguns outros lugares, mas com a intensidade que tem em Minas, não tem. Agora, o negócio do arreda, que eu acho interessante, é que eu tenho a impressão que é um pouco diferente o arreda do Nordeste do nosso. Por exemplo, eu vejo muita gente do Nordeste comentando o arreda do pé. No arreda ré do- do pé daqui. Mas o arreda nosso não é bem isso. Mas a gente Não. fala também, assim. Não, mas a gente fala muito mais o arreda como dá licença. Sim, ou sim. chega um pouco pra O lá. arreda, ele não é só... Tem muita gente que confunde, assim. O arreda, ele é pra concreto e pra abstrato. Você vai arredar um pensamento. Você arreda um pensamento. Fala assim, você tá chegando pensando uma coisa assim, fala, arreda esse trem pra lá. Então, a expressão... O trem, ele vale pra pensar, pra abstrato também. O trem não é só objetos. O trem, tô sentindo um trem estranho aqui. Então, assim... uma gramática que vai muito subjetiva também, de intensidade, do olhar do mineiro. Você tem que, quando você vai falar com o mineiro, você tem que olhar pra onde ele tá olhando, pra que lado a cabeça dele tá indo. Porque você fala, tô agarrado. São coisas diferentes. Totalmente. Então, o arreda passa por isso, assim. Ele vale pra muitas coisas, você tem que olhar o que o mineiro tá falando. E tem O contexto. expressões antigas, por exemplo, eu comentei do estribado. O estribado a gente usava muito pra falar sobre coisas que eram de alto nível. Mas o estribado é bem antigo, né? É da minha infância. Sério? Algumas expressões, alguns vão cair em desuso, né? Vai ficando só, por exemplo, pra... eu não sei se aqui fala, imbondo, sungar. Não, esse eu nunca ouvi. É mais da região lá de Divinópolis. Sungar? Chama Sungar, sunga? você vai sungar. Não, você vai sungar, puxar a coisa pra cima. Geralmente é com roupa. A mãe fala, sunga esse trem pra cima, menino. É subir as calças. A gente pensou outro universo. né? Sungar. Isso eu nunca vi. É mais de lá de Divinópolis. Mas tem alguns aqui que vão caindo, assim, em desuso. O próprio manota vai caindo, né? Não é mais... Os jovens não vão usando tanto. Mas eu acho que há um resgate cultural disso aí. Eu tento defender. Como lá em Recife, por exemplo, eu gosto que meus filhos me chamem de painho. Que é como eu chamava meu pai, assim. Então eu acho que é um resgate cultural que ele foi E ficando... eles chamam? Chamam. Eles foram ficando meio ofendidos. Porque foi tornando um ponto que falar diferente do padrão era meio bobo, burro, feio. E eu gosto de tentar resgatar isso com o próprio mineiro também, assim. Fala manota, velho. É manota. Mano, você quer falar o quê? Pagar mico? Que fala pagar mico os outros lugares falam. Pagar mico. Nossa, Pagar mico, é muito paulistano, né? Eu paguei mico, meu. Não. Fala manota, pô. Seus pais não falavam manota? Fala manota. Por que você tem vergonha de falar assim? As dublagens dos filmes vieram até nesse tom. Eu fazia as dublagens porque, pra mim, as dublagens são muito paulista e carioca. Quando você vai ter uma dúvida, você usa um jeito meio carioca de falar. Vai citar um estádio, eu cito o Maracanã. Aí o que eu cito? Eu cito o... Mineirão. Não, eu cito o Castor Cifuentes, do Vila Nova de Nova Lima. Que é pra ficar mais interior ainda. Então eu vou usando referências mineiras, assim, pra ficar... Pro mineiro se sentir com o filme. Sim. Tem uma dublagem que você fez das Olimpíadas da Bios com a Rebeca, que você falou manota, não foi? Não sei o que, manota? Foi ali. Eu tentei fazer as duas não serem mineiras. Porque, por exemplo, a Biles fala... Quando ela fala... Ela fala, traz um queijo pra mim quando você vier. Aí ela fala, vou pedir pra uma prima minha de Minas. Ah, ela não é mineira. Elas não são mineiras. Teve uma que você falou de manota. Mas não, acho que não foi nas... Não, quando era o não narrador, foi. acho. Ah, tá. Acho que foi o Pode narrador ser, pode mineiro, narrando a Rebeca. Acho que foi isso. Sim, pode ser. Porque ali nas duas elas não eram. Tanto que a Biles fala... lá nos Estados Unidos nós falamos a gente fala uai também. Aí a Rebeca fala, não, eu pensando que você era mineira.
É, Porque ela falando uai, aí falou, pensei que essa era mineira. As duas não são mineiras, os Verdade, personagens verdade. ali naquele caso. sim. Mas Foi muito é- legal aquele Eu vídeo. tento fazer as dublagens ficarem mais críveis possíveis, assim, de não ficar muito estereotipado. É por isso que também. conecta. É até o dicionário, as palavras do dicionário, eu tento fazer palavras que o mineiro olha e fala, eu falo isso aqui mesmo.